Olá, bom dia! O Ministério da Saúde começa a distribuir hoje mais um lote de vacinas da Pfizer. E o Instituto Butantan entregou agora há pouco mais 2 milhões de doses da Coronavac. São Paulo e outras cidades começam a vacinar esta semana pessoas que têm doenças pré-existentes. A gente explica quais são os documentos necessários para comprovar as comorbidades. O Tribunal do Júri deve decidir hoje se Luiz Felipe Manweiler é culpado pela morte da esposa Tatiane Spitzner. O interrogatório do réu durou 11 horas e terminou de madrugada. Milhares de brasileiros estão reclamando da demora na liberação do seguro DPVAT, que cobre os acidentes de trânsito. Está nas mãos do presidente Bolsonaro um projeto que altera a cobrança de pedágios. A tarifa passaria a ser proporcional ao trecho percorrido. E a tensão aumentou nessa manhã em Jerusalém, com novos confrontos entre palestinos e a polícia israelense. Hoje é segunda-feira, 10 de maio. Bom Dia Brasil está começando. Pode terminar hoje o julgamento de Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a esposa Tatiane Spitzner em 2018. Ontem, o interrogatório do réu durou 11 horas, terminou de madrugada. Vamos falar com o William Batista, em Guarapuava, no Paraná, para ter mais informações, William. A gente queria saber quais são os próximos passos agora. Bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O próximo passo agora será o debate entre as partes. Defesa e acusação terão 1h30 cada e ainda poderão usar réplica e tréplica. Só então, os 7 jurados vão se reunir para dar o veredito. O júri é composto por 7 homens que foram sorteados no primeiro dia do julgamento. O biólogo Luiz Felipe Manweiler é acusado de ter matado a mulher Tatiane Spitzner, asfixiada e depois jogado o corpo dela pela sacada do apartamento onde moravam em 2018. Imagens de câmeras de segurança mostram Tatiane sendo agredida várias vezes pelo marido naquela noite. A defesa de Manweiler nega o crime e diz que foi um acidente, que numa crise de ciúmes, Tatiane se pendurou na sacada, escorregou e caiu. Manweiler está preso há 2 anos e 9 meses aqui em Guarapuava e responde por feminicídio com emprego de asfixia por meio cruel e fraude processual. Durante um interrogatório que durou quase 11 horas, Manweiler respondeu apenas às perguntas do juiz, da defesa e dos jurados. Durante o interrogatório, o réu pediu perdão à família de Tatiane Spitzner pelas agressões, mas negou ter matado a esposa. Vamos ouvir agora o que disse Luiz Felipe Manweiler e também os advogados tanto da defesa como da assistência de acusação após o depoimento. Eu gostaria de, primeiro, pedir perdão à família da Tatiane por todas as agressões que eu cometi. Eu não matei a Tatiane. Tudo ficou esclarecido. Tudo, absolutamente tudo. Ele trabalhou toda a prova que tinha contra ele, ele se defendeu de uma maneira muito coerente, muito verdadeira. Ele hoje deu muito mais detalhes, um longo depoimento de 11 horas, deixou muita coisa sem explicação. E todas as outras versões anteriores dele, ele falou muito pouco, quase nada, nunca respondendo à acusação. O depoimento de hoje dele confirma, para quem tivesse qualquer dúvida, a responsabilidade dele pelo feminicídio pelo qual ele é acusado. E em Brasília, um homem foi preso ontem suspeito de matar a companheira usando um taco de beisebol. Juliana Morrone, mais um caso horroroso, né? E mais um caso em que esse homem já tinha sido enquadrado na Lei Maria da Penha. Ana, bom dia a você, bom dia a todas. Ana, chamou a atenção tanto a violência quanto a idade do suspeito, muito jovem. O suspeito tem 23 anos, já tinha sido enquadrado na Lei Maria da Penha em abril por agressões à ex-mulher. Larissa Pereira do Nascimento foi encontrada morta em uma casa no Itapuã, cidade a 32 quilômetros do centro de Brasília. Segundo a polícia, João Paulo de Moura Souza, de 23 anos, já tinha agredido Larissa. A última queixa à polícia foi há pouco mais de um mês, quando ele foi preso em flagrante por lesão corporal, injúria, ameaça e dano qualificado. Mas foi solto em audiência de custódia. João também foi monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Ele foi preso em flagrante e estava escondido na casa do pai dele.
Nessa história banhada de sangue e violência, há ainda outra tragédia. Larissa deixa um filho que é um bebê com 7 meses de vida. Ana Paula. Que tragédia, e quantas mais ainda veremos assim, né, Juliana? É importante destacar que há falhas, sim, às vezes na proteção das vítimas, mas que denunciar e pedir socorro ainda é o melhor caminho para evitar que essas tragédias aconteçam. Obrigada, viu? E a Polícia Civil da Bahia faz agora de manhã uma operação para prender os envolvidos na morte de 2 homens que foram entregues a traficantes por suspeita de furto no supermercado de Salvador. A repórter Diana Matiasi acompanha a operação. Diana, bom dia. Quantas pessoas já foram presas? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Até agora, 4 pessoas foram presas, entre elas um segurança do supermercado e 3 traficantes de um bairro vizinho aqui ao mercado. 200 policiais civis e militares participam da ação. A operação, ela cumpre mandados de busca e apreensão em residências e aqui no supermercado, onde a polícia recolheu provas através de documentos, computadores e também outros equipamentos eletrônicos. Os mandados de prisão e busca e apreensão são cumpridos aqui em Salvador e na cidade de Conceição de Jacuípe, a cerca de 100 quilômetros da capital. Bruno e Ian Barros, que são tio e sobrinho, foram encontrados mortos com sinais de tortura horas depois de terem sido flagrados tentando roubar carne pelos seguranças do supermercado. Mensagens enviadas por Bruno para amigos contam que os 2 seriam entregues pelos seguranças para traficantes. Ana Paula. Absurda essa história que está sendo investigada. Diana, obrigada pelas suas informações. Vamos falar agora de vacinação. O Instituto Butantan entregou agora há pouco ao Ministério da Saúde mais 2 milhões de doses da Coronavac. O primeiro contrato, com previsão de entrega de 46 milhões de doses, deve então ser finalizado esta semana. Rodrigo Bocardi tem essas informações para a gente. Bom dia, Rodrigo. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Várias cidades aguardam com muita expectativa a Coronavac. Essas vacinas vão ser usadas na aplicação da segunda dose. Essa aplicação que foi suspensa, inclusive, em muitos locais por falta exatamente da vacina. Bernardo Bortolotto está no Instituto Butantan e tem mais informações para a gente. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Os 2 milhões de doses da Coronavac começam a deixar aqui o centro de distribuição nas próximas horas. Os caminhões ainda estão sendo carregados com as doses. Lembrando que na quarta-feira vai ser feita a entrega da última remessa com 1 milhão de doses, que fecha o primeiro contrato de 46 milhões de doses. O segundo contrato prevê a entrega de 54 milhões de doses. A gente lembra que na semana passada o Instituto Butantan suspendeu o invase da Coronavac por falta de matéria-prima. O insumo deveria ter chegado em abril. A previsão do Butantan é receber o IFA esta semana. Em vez de 6 mil litros de IFA, a expectativa agora é receber apenas 2 mil litros, que serão suficientes para produzir cerca de 3 milhões e meio de doses da Coronavac. E hoje o Ministério da Saúde deve iniciar o envio de 1 milhão e 100 mil doses de vacinas da Pfizer. Ana Paula. Obrigada, Bernardo. Vamos falar um pouco mais disso, porque a vacinação de pessoas com comorbidades já está acontecendo em algumas cidades do país. São Paulo começa hoje a vacinar esse público. Chamar o Rodrigo aqui de volta, porque muita gente ainda tem dúvida sobre essa nova etapa. Quem é que pode tomar essa vacina, o que é considerado comorbidade, o que tem que apresentar de documento. Cada cidade tem o seu calendário próprio. E para receber a vacina, a pessoa precisa comprovar que faz parte desses grupos. Vamos ver na reportagem do César Menezes. O professor Mário está em casa desde o dia 17 de março do ano passado. Ele tem 55 anos. É doente renal crônico, diabético e hipertenso. O risco de complicações se for infectado pelo coronavírus, no caso dele, é muito grande. Por isso, a ansiedade por tomar a vacina contra a Covid-19 é maior ainda. Para a gente que é crônico, é muito complicado. A gente tem imunidade muito baixa.
estar vacinado, acho que fica melhor para mim, fico mais tranquilo um pouco. Demorou, mas está chegando a vez do professor Mário. Pelo Brasil afora, muitas cidades começam a vacinar a partir desta segunda-feira pessoas com comorbidades, algum problema de saúde que aumenta o risco de desenvolver um quadro mais grave da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, o grupo inclui também pessoas com alguma deficiência permanente e mulheres com comorbidades que estejam grávidas ou que tiveram filhos há até 45 dias. Mais de 28 milhões de brasileiros entre 18 e 59 anos. Como é muita gente para vacinar de uma vez, cada cidade tem o seu calendário próprio. É preciso checar como vai ser a divisão das faixas etárias onde você mora. E uma outra coisa, a pessoa tem que provar que realmente faz parte desse grupo. Para receber as doses, é preciso apresentar algum comprovante da condição de risco. Valem exames, receitas ou relatório médico. Os cadastros já feitos em postos de saúde também servem. As grávidas com comorbidade podem apresentar a carteirinha do acompanhamento pré-natal ou um laudo médico. As mulheres com algum problema de saúde que acabaram de dar à luz podem utilizar a declaração de nascimento da criança. Já as pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o comprovante do recebimento do benefício de prestação continuada da assistência social. Se houver suspeita de fraude, esses documentos podem ser requisitados pelo Ministério Público e a pessoa que furou a fila pode ser processada. A presidente da Comissão de Calendários de Vacinação da Sociedade Brasileira de Imunizações lembra que as 3 vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são seguras para quem tem comorbidades. Todos esses que são contemplados, eles precisam fazer a vacina mais do que a população normal, porque foi determinado um risco aumentado de complicações e de formas graves de intubação e de morte por Covid. Por isso que eles vão ser contemplados antes. Na página do Bom Dia Brasil você encontra outras informações sobre a vacinação para pessoas com comorbidade. Ana. Tá tudo lá. Obrigada, Rodrigo. Vamos agora ver o levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre os números da Covid no Brasil. Em 24 horas foram registradas mais 934 mortes, 31.591 novos casos. Desde o começo da pandemia, já temos 422.418 vidas perdidas. Total de casos passou de 15 milhões e 100 mil. A média de mortes está em 2.092 por dia, é 15% a menos do que há 2 semanas. Essa aqui é a menor média de mortes desde 17 de março. A média móvel de casos está em, por dia, 61.177. É uma alta de 9%, isso indica estabilidade. Vamos ver agora no mapa que nenhum estado apresentou tendência de alta nas mortes. Em amarelo, com estabilidade, são 11 estados: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins e o Pará. E os estados em azul são os que apresentam queda na média de mortes: Roraima, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, o Distrito Federal, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, pouco mais de 91.800 pessoas tomaram a primeira dose. Ao todo, 35.327.845 pessoas já receberam a primeira dose, o que dá 16,6% da população. Nas últimas 24 horas, outras 28.358 pessoas receberam a segunda dose. Com isso, o número dos totalmente imunizados passou já de 17.740.000 pessoas, o que equivale a 8,3% da população. E a CPI da Covid vai entrar na segunda semana de depoimentos e todos os convocados dos próximos dias têm relação exatamente com as vacinas. Vamos ver aqui quem presta depoimento essa semana na CPI. Amanhã, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, é que vai ser ouvido. A Anvisa é o órgão responsável pela liberação do uso de vacinas no país. Na quarta-feira, a CPI vai receber Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação da presidência. Ele deixou o cargo em março e, numa entrevista, atribuiu ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a interrupção de negociações com a farmacêutica Pfizer no ano passado. Na quinta-feira, então, vai ser a vez da Pfizer ser ouvida, será enviado um representante.
Com os depoimentos da semana passada, novas linhas de investigação ganharam força e entraram na mira da CPI da Covid. Vamos falar mais sobre isso com Gerson Camarote, lá em Brasília. Camarote, bom dia. Para essa semana, qual é o depoimento mais esperado, aquele que pode trazer novas revelações? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, a grande expectativa é em relação ao depoimento do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten. Vai ter antes, lógico, do Almirante Barra Torres, presidente da Anvisa, que vai também falar sobre esse cronograma das vacinas, da aprovação. A Anvisa é um órgão técnico, o Barra Torres presidente, o questionamento que se faz é ele ter participado de manifestações políticas ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ter participado de lives, mas o foco dessa semana deve ser mesmo o Weingarten, por uma questão muito simples. Ele chegou a responsabilizar a gestão Pazuello, ou seja, aquele período em que o Pazuello esteve no comando, pela incompetência para conseguir pelo menos uma vacina, a vacina da Pfizer. E isso daí vai ser muito explorado pela CPI. Mais do que isso, vai querer saber a CPI a existência, por exemplo, do trabalho desse gabinete do ódio para espalhar fake news em relação à pandemia. Lembrando que a própria propaganda oficial do governo Bolsonaro durante a pandemia era no sentido que o Brasil não podia parar. Então, questões de vacina, temores em relação à vacina do gabinete, do chamado gabinete do ódio, isso daí também deve ser questionado, inclusive a mobilização contra isolamento social que foi feita nas redes sociais. Então, saber se o Weingarten sabia do que estava acontecendo ali ao lado, no gabinete próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, Camarote, semana passada a gente viu que o uso da cloroquina, a recomendação desse medicamento sem eficácia comprovada, esse foi o centro do debate. Essa semana, então, vai ficar mais na questão da demora, do atraso na compra das vacinas. Exatamente, vai ser o caminho da vacina. O que levou o governo Bolsonaro a ter uma atitude de dificultar no primeiro momento a aquisição de vacinas. Então, além do Weingarten e do próprio Barra Torres, a gente está vendo representantes da Pfizer. Mas esse caminho da vacina, ele vai prosseguir na próxima semana, principalmente em relação ao ex-chanceler Néstor Araújo. Por quê? Questionamento será feito nesse sentido, porque foi optado por tentar adquirir cloroquina ao invés de uma política, uma diplomacia mais efetiva da vacina. Esse questionamento será feito. Ana. Ok, Camarote, obrigada. E a seguir, muita gente que sofreu acidentes de trânsito está reclamando da demora no pagamento do seguro DPVAT. Está nas mãos do presidente Bolsonaro um projeto que altera a cobrança de pedágios. E a gente mostra a fila nessa madrugada por causa de uma oferta de vagas de estágio no Hospital do Rio. Agora são 8h47. A gente volta já. Está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro um projeto aprovado pelo Congresso que prevê o pagamento de pedágio por distância percorrida. Como é que funcionaria isso na prática, Juliana? Oi, Ana. Olha, o novo sistema não tem cabines de cobrança de pedágio nem cancelas. É um sistema de livre passagem com sensores em pórticos que vão identificar automaticamente o veículo. Quem paga pedágio acha caro. Quando tem aumento, então... Fica mais difícil para a gente trabalhar, né? Cada vez pior, né? Esse pedágio na BR-153, Noroeste Paulista, é um dos cerca de 1.000 que existem nas rodovias federais do Brasil. Tem tarifas diferentes para carro, moto e caminhão. E é assim, se o motorista percorre só 10 quilômetros, paga o mesmo do que o que andou 100 quilômetros. Pelo novo modelo, o valor do pedágio passa a ser proporcional à quilometragem percorrida. E as praças de pedágio, aquelas cabines com cancelas, deixam de existir. O controle passa a ser por um sistema semelhante a esse, que está em teste na rodovia Santos Dumont, em Campinas. Quando o carro passa pelo pórtico, sensores fazem a identificação automática. Pode ser pela placa do carro ou por um adesivo no para-brisa e calculam quanto será o pedágio devido.
Um boleto é enviado pelos Correios. É o chamado sistema Free Flow, ou livre passagem, adotado em diversos países. A Federação das Indústrias do Paraná disse que essa era uma reivindicação antiga que vai agilizar as viagens e o transporte de cargas. Você passa na velocidade que está viajando, 80 km por hora. Você passa embaixo do portal, 80 por hora, você é detectado, é tarifado e você segue viagem. No novo sistema são esperados também mais pontos de cobrança com mais gente pagando, o que provocou resistências na votação no Congresso. Mas, segundo o Ministério de Infraestrutura, o rateio maior do pedágio contribui para baixar o preço. O tamanho da redução vai depender de cada projeto. E mais da metade dos veículos que passam por uma rodovia pedagiada não pagam pedágio, trazendo todo mundo que utiliza a pagar, e ele vai pagar proporcional ao quilômetro que ele rodou, ao quanto ele desgastou e o quanto ele se utilizou de fato daquela rodovia, já é um grande benefício. As mudanças nos pedágios ainda dependem da sanção da lei pelo presidente da República e de regulamentações do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, sobre a tecnologia que vai ser usada. Mas, segundo o governo, os próximos contratos de concessão de rodovias já devem ter o novo modelo. E as outras se adaptarão ao longo dos anos até acabarem todas as praças de pedágio. Como a Ana lembrou, o presidente Bolsonaro ainda tem que sancionar o texto para que ele vire lei. Especialistas dizem que o custo para construir e manter essas praças de pedágio é alto e a eliminação delas vai ajudar na redução das tarifas. Ana. Vamos ver. Obrigada, Juliana. Até já. E vítimas de acidentes e parentes de pessoas que morreram no trânsito têm reclamado da demora na liberação do seguro DPVAT. No início deste ano, a Caixa assumiu os pagamentos. Uma vida transformada em pouco menos de 10 segundos. O Michel e a Patrícia foram 2 das 4 vítimas desse acidente impressionante que aconteceu em fevereiro, na região metropolitana de Curitiba. Eles ficaram muito machucados. Eu quebrei a tíbia, eu quebrei a canela ali em 3 lugares. Eu tô com a haste e 4 parafusos aqui na canela e rompi todos os ligamentos do meu joelho. E eu quebrei o fêmur, né, que é aqui a coxa, quebrei o joelho, rompi os ligamentos do ligamento do joelho e quebrei o punho. Sem poder trabalhar, estão morando num quarto da casa da mãe da Patrícia, onde enfrentam 2 lutas, a de se recuperar e a de receber o seguro DPVAT, que foi negado para o Michel. Eles alegam que eu tô sem sequelas, entendeu? Quer dizer que eu não me machuquei tanto no acidente, né? Para eles eu posso trabalhar, entendeu? No começo desse ano, a seguradora Líder deixou de ser responsável pelo seguro DPVAT. A Caixa Econômica assumiu a tarefa. Em fevereiro, o banco lançou o aplicativo Caixa DPVAT para facilitar os pedidos, que também podem ser feitos presencialmente nas agências. Mas, pelo Brasil inteiro, pessoas que sofreram acidentes estão dizendo que estão tendo dificuldades para receber o seguro. Elas dizem que o sistema da Caixa não funciona. Na opinião do Centro de Defesa das Vítimas de Trânsito, a Caixa não estava pronta para assumir o DPVAT. Ela teria que se preparar, ter sistema, treinar pessoas, ter toda uma parte de formação de gestão, para depois sim começar a fazer a operação. Nós temos aí praticamente 54 mil pessoas tentando dar entrada e não consegue nem dar entrada, não consegue dar no processo. Qualquer pessoa que sofra um acidente envolvendo veículos tem direito ao seguro. O DPVAT cobre morte, invalidez permanente e despesas médicas. Ano passado foram pagas mais de 310 mil indenizações, num total de 1 bilhão e 200 milhões de reais. 80% das indenizações foram para acidentes envolvendo motos, como o da Patrícia, que ainda aguarda uma resposta da Caixa. Além da angústia da espera, ela sofre a dor da perda. O irmão e a cunhada, que estavam na moto da frente, morreram no acidente. Uma pessoa tirou a vida de 2 pessoas muito próximas a gente, né? E até hoje está impune.
Sobre esse caso, a Caixa informou que os processos foram analisados dentro do prazo legal de 30 dias e que, mesmo tendo o pedido negado, a pessoa que sofreu o acidente pode reabrir o caso apresentando os documentos previstos. A Caixa informou que 10% de todos os pedidos recebidos desde o início do ano foram indeferidos por não se enquadrarem nas exigências da lei. O banco diz também que comunica os beneficiários quando há pendências e que retoma a análise de forma prioritária quando os documentos são corrigidos. Você vai ver já que a oferta de vagas de estágio no Hospital do Rio provocou uma grande fila nessa madrugada. As reclamações envolvendo empréstimos consignados dispararam na pandemia. E o confronto entre palestinos e policiais israelenses em Jerusalém entrou no 4º dia. Agora 8h58, horário de Brasília. A gente já volta. Candidatos a uma vaga de estágio passaram a madrugada numa fila na porta de um hospital federal no Rio de Janeiro. O processo seletivo é do Ministério da Saúde. E a fila continua agora de manhã. Fernanda Ruvenaz está por lá. E, Fernanda, bom dia para você. O pessoal aí reclamando bastante de desorganização. Exatamente, Ana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha só, são 30 vagas de estágio na UTI aqui do Hospital Federal da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas o edital diz que só os 80 primeiros inscritos podem fazer o processo seletivo e que esse processo seletivo, essas inscrições, começariam hoje às 9 horas da manhã. Só que como são poucas vagas, muita gente chegou aqui ontem, ainda no fim da tarde, por volta de 5, 6 horas da tarde. Essa fila foi crescendo. Quando foi por volta de 11 horas, meia-noite, por causa da fila que já estava muito grande, o pessoal do hospital decidiu antecipar a distribuição dessas 80 senhas. Essas pessoas pegaram as senhas, algumas foram para casa e voltaram agora de manhã. Só que muitos desses estudantes que não conseguiram pegar a senha, ainda assim passaram a madrugada aqui na fila e reclamam que não era disso, e não era isso que estava escrito no edital. Agora há pouco teve gente que já pegou a senha, conseguiu entrar, fazer a sua inscrição e o pessoal, um grupo que está aqui atrás de mim, reclama que não sabe o que vai acontecer, se esse edital vai ser cancelado, porque não era isso que estava no edital, e se eles também vão conseguir fazer as inscrições, porque eles continuaram aqui na fila. Só que teve também gente que desistiu de ficar aqui na fila justamente por causa da aglomeração. Vamos ouvir. Já é um absurdo, em plena pandemia, o hospital realizar uma inscrição presencial, um processo seletivo para acadêmico bolsista, e ainda restringir o número de vagas, né, sujeitando diversos estudantes a uma aglomeração. Depois que eu soube da quantidade de pessoas que estavam na porta do hospital, mais de 12 horas antes da abertura das inscrições, com cadeiras e tudo, eu desisti de realizar a prova, e isso foi muito injusto, porque eu não vou conseguir fazer a prova para um estágio que eu queria muito, só porque eu tenho responsabilidade coletiva e não vou aglomerar na frente do hospital para fazer uma inscrição para uma prova. Está certíssima, né? A gente procurou o Ministério da Saúde para falar sobre essas reclamações, mas ainda não houve nenhuma resposta. E as reclamações envolvendo crédito consignado dispararam durante a pandemia. Tem gente que nem pediu, nem autorizou o crédito, mesmo assim tem o valor das parcelas descontado na folha de pagamento. A Aline Aguiar vai explicar para a gente o que está acontecendo, Aline. Bom dia. Ei, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, muitas dessas pessoas só descobrem o empréstimo quando tiram o extrato bancário. Um levantamento mostrou que as queixas sobre crédito consignado aumentaram 179% no ano passado. Do nada, apareceram R$ 1.700 na conta da dona Márcia. E na mesma semana, mais R$ 2.600. A aposentada diz que nunca pediu empréstimo algum. É um transtorno muito grande, porque isso é você que tem que resolver. Então, se eu não fiz empréstimo, é porque eu não podia. A dona Evani está passando pelo mesmo transtorno. E se não bastasse isso, no dia que gravamos essa entrevista, mais uma surpresa desagradável. Quando foi hoje, dia de pagamento, retiramos o extrato bancário da minha mãe e novamente estava lá a surpresa. Mais um empréstimo, eles continuam descontando o valor da aposentadoria dela como se ela tivesse aceitado esse empréstimo. Para pedir um empréstimo consignado é só passar os dados pessoais e uma autorização ao banco. Essa modalidade de empréstimo é uma das mais procuradas, porque tem taxas de juros menores. O desconto é feito diretamente no salário ou na aposentadoria.
Em geral, é uma contratação rápida e, com a pandemia, muitos bancos passaram a aceitar documentos e assinaturas digitalizados. Mas a praticidade abriu um caminho para o golpe. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mostra uma explosão de reclamações envolvendo o empréstimo consignado. No ano passado, foram 179% a mais de denúncias em relação a 2019. Os aposentados, os idosos, estão numa situação de muito mais vulnerabilidade agora na pandemia, né? Por causa do isolamento, por até não poderem contar com a ajuda de um familiar, quando recebem ou são abordados via telefone. Antes, as parcelas do empréstimo consignado não podiam comprometer mais de 35% do salário do beneficiado. Mas uma lei aprovada este ano ampliou essa margem. O limite passou para 40%. A dona Solange estava com a renda comprometida por causa do empréstimo que não pediu. Ela conseguiu na justiça que os débitos da folha fossem suspensos, mas ainda não conseguiu recuperar o dinheiro. Então, é um desgaste grande, porque o sentimento que a gente tem é de invasão mesmo. Né? Eu fui invadida, a minha privacidade foi invadida, meus documentos estão na mão de quem? Então, a gente fica muito inseguro, é muita insegurança. É importante que o consumidor entre em contato com a instituição financeira, questione os termos do empréstimo e, se for o caso, desfaça a contratação do crédito. Ana Paula. Obrigada, Aline. Palestinos e policiais israelenses entraram em confronto em Jerusalém pelo 4º dia seguido. Esses confrontos já deixaram centenas de feridos e a violência só piora. Cecília Malan vai mostrar pra gente. Oi, Cecília. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Mais de 500 palestinos e 20 policiais israelenses ficaram feridos desde sexta-feira. Segundo a Cruz Vermelha, só hoje 200 palestinos foram levados a hospitais com ferimentos. Eles atiraram pedras, os policiais usaram granadas de efeito moral. O confronto acontece na esplanada das mesquitas. Hoje, Israel comemora o Dia de Jerusalém, que celebra a captura da parte oriental da cidade durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Para marcar a data, jovens judeus nacionalistas organizaram uma marcha programada para passar por lugares sagrados para os palestinos, que encaram o gesto como uma provocação. A violência também foi alimentada nos últimos dias por uma ordem de despejo de famílias palestinas em Jerusalém Oriental, que está sendo analisada pela Suprema Corte israelense. Ana. Obrigada pelas informações, Cecília. Até já. E depois do intervalo, a gente fala da reta final dos campeonatos estaduais. E ainda hoje, cientistas americanos comprovaram a importância dos sons da natureza para a saúde. A gente traz os detalhes já já. Agora 9h08. De volta, vamos direto saber de previsão do tempo. Thiago Scheuer aqui com a gente. Bom dia, Thiago. Bem-vindo para mais uma temporada aqui no Bom Dia Brasil. E você já começa falando de chuva, né? Tem lugar que a semana já começou com chuva. Isso aí, Ana. Sempre um prazer estar aqui contigo. Bom dia para você em casa também. Hoje tem risco, então, de temporais entre o litoral de Pernambuco e o da Bahia. Os volumes podem passar dos 50 milímetros em pontos da costa leste do Nordeste. Em Salvador, essa chuva vai durar o dia todo, o sol nem vai aparecer e a ventania também vai ficar presente. Você vê que a câmera até dá umas tremidinhas aí, né? Rajadas de até 60 por hora. Além da chuva forte no litoral do Nordeste, também tem temporais previstos para o norte do Brasil. Como você vê aqui, ó, em boa parte do Amazonas, de Roraima, norte do Amapá e também centro-norte do Pará. Enquanto isso, lá no Rio Grande do Sul, você vê que tem uma frente fria se formando. Essa frente fria também deve provocar chuva pelo estado ao longo do dia, mas não é muita chuva, não. Você vê também que tem amarelão, né, no meio do mapa. É o caso aqui de São Paulo. A madrugada já foi gelada por aqui. Alguns bairros da zona sul da cidade chegaram a marcar 12 graus hoje cedo.
agora está fazendo 19 e nada de chuva hoje. Vamos falar das máximas agora. Você viu ali que a gente tinha aquela massa, né? Aquele amarelão. Isso significa tempo mais firme, mais seco e também com temperaturas aqui até altas, né? Em Cuiabá, 33, 29 em Goiânia, em compensação, né? Em São Paulo, a gente chegando aos 22, 24 graus, ou melhor, em São Paulo, 24, 22 em Curitiba, 27 graus no Rio de Janeiro e lá em Porto Alegre, 25. No Nordeste, Teresina com 33 graus. Agora, atenção, porque amanhã o tempo vai mudar em boa parte do sul do Brasil, por causa da frente fria que eu falei agora há pouco. Essa frente fria sobe, deixa risco de temporais para a parte aqui do Paraná, de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, e ainda tem mais chuva pegando parte aqui do litoral da Bahia e também o norte do país. Para terminar, na quarta-feira, essa frente fria que eu falei lá do sul vai chegar a São Paulo, muda o tempo por aqui também, com bastante chuva ali, 20 milímetros na quarta e temperaturas despencando, mas a gente atualiza até sexta, Ana, contigo. Combinado. Obrigada, Thiago. E a Carol Marcelo já está por aqui para falar do esporte, porque alguns estaduais já definiram os finalistas, né, Carol? Aqui, ó, chegando a hora boa, né, gente? A hora da decisão. Final do Campeonato Mineiro terá Atlético, que eliminou Tombense no sábado, e América. No Gaúcho vai ter clássico, né? O Inter goleou Juventude no sábado e para chegar à decisão, o Grêmio venceu o Caxias. Esse jogo foi ontem. Ferreirinha driblou e cruzou para o Matheus Henrique, marcando o primeiro do Grêmio. Depois o Ferreirinha, numa jogadaça, passou por 2 e marcou o dele, Grêmio 2-0. Pelo Campeonato Mineiro, ontem teve América e Cruzeiro. Rodolfo José, de pênalti, fez 1-0 para o América. O empate do Cruzeiro foi numa jogada do Matheus Pereira para o Matheus Barbosa. Os Xarás marcaram o único gol do jogo aí do Cruzeiro. 2-1 com o Rodolfo José também de pênalti. E nos acréscimos, o Ramon fechou a América 3-1. Clássico também na final do Campeonato Carioca. Vai ter Fla-Flu. Vai ter fusão. Agora tem no Campeonato Carioca, gente, os eliminados na primeira fase do estadual vão para uma competição paralela, né? Que é a Taça Rio. Também vai ter clássico, viu? Vai ser decidido, com Vasco e Botafogo. Vamos ver os gols de ontem? Esse é do jogo do Fluminense. O Iago Felipe fez 1-0 para o Flu. A Portuguesa empatou com o Chay. E aí o Kaique, Ana, que tá bem demais, é um menino, né? A jogada dele pro Gabriel Teixeira, 2-1 Fluminense. Belo gol. Depois um gol bonito dele. Kaique fazendo a diferença. O Fluminense vai enfrentar o Flamengo, que goleou Volta Redonda por 4-1, isso no sábado. A festa aí tricolor. Já o Botafogo venceu o Nova Iguaçu com um golaço do Pedro Castro. O Botafogo que vai enfrentar o Vasco. O Vasco venceu o Madureira no sábado por 2-1. Campeonato Paulista é que está em outra fase, né? Foram definidos os confrontos das quartas de final. Corinthians vai enfrentar a Inter de Limeira, o São Paulo, a Ferroviária, vai ter Bragantino e Palmeiras e também Mirassol e Guarani. Agora vamos ver gol. O Palmeiras precisava de uma combinação de resultados para se classificar e deu tudo certo. Primeiro, vitória sobre a Ponte Preta. Gustavo Scarpa fez 1-0 com um chute de fora da área. Depois ele cruzou para o William marcar. Mais uma assistência do Scarpa, agora para o Wesley. Palmeiras 3, Ponte Preta 0. Para o Palmeiras passar de fase, o Corinthians não podia perder para o Novo Horizontino. Fábio Santos fez de pênalti, 1-0 Corinthians. Douglas Baggio empatou também de pênalti. E o Luiz Mandaca garantiu a vitória do Corinthians por 2-1 e deu aquela forcinha para o Palmeiras. O São Paulo empatou com o Mirassol e teve a melhor campanha da primeira fase. Saiu perdendo, Pedro Lucas ajeitou de calcanhar para o Samuel Santos, que categoria, hein? E o Vitor Bueno marcou para o São Paulo e empatou, 1-1. O Bragantino saiu na frente do Botafogo de Ribeirão Preto com gol do Hurtado. Aos 48 do segundo tempo, Luqueta empatou, 1-1. E o Santos chegou à última rodada, lutando para não ser rebaixado no estadual. Venceu São Bento por 2-0, Lucas Braga e Caio Jorge marcaram os gols e o Santos conseguiu escapar. E a gente começa a semana celebrando vitória, tá? O Brasil continua dominando o circuito mundial de surf. Felipe Toledo deu um show na final da etapa de Margaret River, na Austrália. Venceu o sul-africano George Smith e foi dobradinha, que a brasileira Tati Weston Webb também ficou com o título. Ela venceu a heptacampeã mundial, a Stephanie Gilmore.
Notícia que deixa a gente animado que a Tati vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, estreia do surf em Olimpíadas, Ana. E sempre lindo ver as manobras, né? Obrigada, Carol. Boa semana para todo mundo. Até mais. A seguir, uma pesquisa apontou a importância para a saúde de sons como esses aí. Escuta. A gente vai fazer um passeio pela natureza no meio da maior metrópole americana. Intervalo rapidinho. Agora 9h18. Uma pesquisa de cientistas americanos mostrou que os sons da natureza têm impacto direto na nossa saúde. Ficou curioso? Então a gente te convida para assistir e principalmente ouvir essa reportagem da Candice Carvalho e do Orlando Moreira. Para você que está assistindo a essa reportagem e começando o dia, a gente propõe um teste rápido. Pare e escute estes sons por alguns segundos. Agora, escute este som. Sentiu alguma diferença? As sensações têm explicação científica. O som da natureza acalma e pode até melhorar o ritmo cardíaco. Já o da cidade aumenta o estresse e a irritação. Em Nova York, o barulho do metrô pode chegar a 100 decibéis. Nível acima do que é considerado saudável pela Organização Mundial da Saúde. Aqui, 1 em cada 6 adultos relata problemas auditivos por causa do som ensurdecedor das ruas. Mas mesmo em metrópoles caóticas como Nova York, ouvir melhor é sim uma escolha. Não parece, mas a chamada Selva de Pedra é rodeada pela natureza. E em plena Manhattan, 2 caminhos levam à mesma direção. De um lado, a Quinta Avenida, do outro, o Parque. Basta escolher o trajeto. O Central Park tem 93 quilômetros de trilhas, cheias de vida selvagem. Dá para observar até corujas, ou ser observada por elas. Aonde cada uma vai dar, só explorando para descobrir. Tem que cuidar para não se perder nesse labirinto de trilhas de dentro do parque. Não é só verde, tem muita água no Central Park e uma das coisas mais interessantes é que a gente pode ir procurando as 5 cascatas que tem aqui somente pelo som. A gente vai seguindo a trilha, seguindo o córrego até chegar num lugar como esse. A cascata Losh, onde Xing Meng e o companheiro vêm todos os dias. Ela conta que o som e a energia da água acalmam. O cientista americano George Whitmire é um dos autores de uma pesquisa que analisou como os sons da natureza influenciam o nosso corpo. Foram analisados os efeitos dos sons de 68 parques nacionais americanos. O estudo conclui que parar e ouvir o barulho da água pode até melhorar a nossa habilidade cognitiva. Já o canto dos pássaros diminui o estresse e pode controlar a pressão arterial. Explorar a natureza na sua cidade pode trazer surpresas além do som. De repente a gente cai nesse jardim, um oásis no meio do parque. O mais interessante é que além de poder escutar o barulho dos pássaros, aqui também dá para ver as cores da primavera na cidade. Essa época do ano que as árvores começam a florescer. O mais interessante aqui, eu não conhecia esses cantinhos do Central Park que eu descobri hoje. Orlando Moreira, que está comigo, mora aqui há quanto tempo, Orlando? Mais de 30. Mais de 30 anos, também não conhecia. O tempo da reportagem acabou, mas a gente gostou muito do passeio. A gente vai continuar passeando, gente. Desculpa aí. Vamos lá. Só de ver aqui pela televisão já trouxe uma paz, né? Fica a dica aí pra gente começar bem a semana. Últimas notícias do Bom Dia Brasil. Vamos lá, Rodrigo. Por aqui a gente acompanha a distribuição de 1 milhão de doses da Pfizer, vacinas da Pfizer para todos os estados e o Distrito Federal. O lote está no centro de distribuição em Guarulhos, naquela armazenado, né, a 70 graus negativos, e depois seguem aí para as salas de vacinação e elas devem ser aplicadas em até 5 dias. O Ministério da Saúde recomenda que essas doses sejam usadas no grupo das comorbidades
grávidas ou mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias. Mas aí é aquela história, cada estado tem autonomia para definir este cronograma. Uma boa segunda e até amanhã. Você já ouviu falar na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo? Fica no litoral de Santa Catarina. Hoje à tarde, o presidente do IBAMA, do ICMBio, eles participam de uma audiência. A questão é se a reserva deve mudar de categoria, virar um parque nacional. Há quem defenda atividades turísticas, como mergulho contemplativo. A gente vai acompanhar essa audiência. Ótima semana! O número de pontos de vacinação contra a Covid-19 vai dobrar a partir de hoje aqui em Belo Horizonte. A ampliação é para evitar filas e aglomerações como essas registradas no fim de semana. Agora, ao invés de 18, serão 36 centros de saúde. Hoje estão sendo vacinadas aqui as pessoas de 55 e 56 anos com comorbidades. Boa segunda, ótima semana, pessoal. E o Reino Unido baixou o alerta contra a Covid para o nível 3, que significa que o vírus segue em circulação, mas o risco de transmissão diminuiu. Isso graças ao respeito da população, ao distanciamento social e também à bem-sucedida campanha de vacinação. Ontem, apenas 2 pessoas morreram por Covid em todo o Reino Unido. Bom início de semana, gente. E vamos lá para o Mais Você, Ana Maria Braga. Bom dia, que temos para começar a semana? Oi, Aninha. Oi, Ana Paula. Bom dia a todos. Hoje a gente vai conhecer aqui um menino de 11 anos que brinca com a bola de um jeito que deixa muito marmanjo. Vocês podiam tentar em casa, de queixo caído. Isso quem está trazendo é o nosso Thiago Oliveira, que conta os detalhes dessa história e outras notícias do esporte. Hoje também é dia de a gente conhecer os participantes de uma coisa que eu adoro quando vem aqui, que é a nova edição do nosso Jogo de Panelas, que estreia amanhã. Então a gente vai conhecer o pessoal de um lugar que vocês vão adorar, inclusive. Na culinária, eu vou ensinar a fazer um risoto diferente, com macarrão parafuso e 3 tipos de queijo. Imperdível e facinho, hein? Muito bom! Você de casa, então, fica com a Ana Maria Braga, com Mais Você. Ótima segunda, ótima semana para todos nós e até amanhã.